Começando aqui, ó. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Começamos agora mais uma edição de A Live, de número 184, desde que o projeto começou em julho de 2020, ou seja, quase 2 anos. E hoje vamos falar de música aqui com o instrumentista e compositor do Rio de Janeiro, Fernando Stefanino, que acabou de chegar nesse instante e eu já vou adicioná-lo à conversa. Opa, alô Fernando, você tá aí? Tô aqui. Acho que tá meio escuro, eu não sei se tá invertida a sua câmera. Deixa eu ver. Pronto, ajeitado. Ah, apareceu. Legal. Em Tava primeiro invertido. lugar, em primeiro lugar, boa noite aí por aceitar o convite para participar dessa live. Seja bem-vindo, Fernando. Boa noite. É um prazer e uma honra. Já peço desculpa aí pela voz de trombone. Peguei uma gripe braba aí e tô aqui com esse olhinho pequeno aqui, com essa voz de, como eu falei, né, parecendo o irmão do Arnaldo Antunes, né? Tá Mas certo. é um prazer e uma honra. Muito obrigado aí pelo convite. Uma boa noite aí para você também, para a galera que está assistindo a gente. Tá certo. Obrigado aí, também uma honra para mim, também um prazer imenso recebê-lo aqui. Fernando Stefanino, músico, né, instrumentista, multi-instrumentista, compositor. E tem várias músicas aí disponíveis nas plataformas digitais, trabalho de excelente qualidade aí, muito bom, excelente mesmo, gosto muito aí do trabalho do Fernando, então fiquei muito feliz quando ele aceitou participar aqui, mais uma vez obrigado e também dar boas-vindas aí para todo mundo que está chegando. Beleza? Então vamos começar a conversa com o nosso convidado de hoje, Fernando Stefanino, diretamente do bairro de Vila Isabel, na zona norte da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, sempre lindo. Fernando, como surgiu o seu interesse pela música? Olha, Marcelo, lá em casa o pessoal sempre ouviu muita música, né? Meu pai e minhas irmãs principalmente, né? Então, meu pai sempre curtia música clássica e jazz, aqueles cantores da década, acho que de 40 para 50 ali, Frank Sinatra, Tony Bennett, e música clássica, né? Então, um sábado típico lá em casa, meu pai começava ouvindo, sei lá, Vivaldi, As Quatro Estações, passava por Joaquim Rodrigo lá do Concerto de Aranjuez, que ele era espanhol, né? E terminava ouvindo ali uma big band, de repente um Glenn Miller, ou um standard daquele George on My Mind, alguma coisa assim, né? E minhas irmãs, elas curtiam o rock dos anos 70, não o mais pesado, tipo Led, Purple, não. Elas gostavam mais do progressivo, realmente. Elas curtiam Rick Wakeman, Genesis, Barclay James Harvest, essa linha aí, né? E então eu desde cedo, desculpa, eu vou ter que dar uns pigarrinhos aqui de vez em quando, porque desde cedo eu comecei a ouvir música, né? E eu fui criado, apesar de hoje em dia eu não ter nenhum tipo de crença, de fé, eu fui criado em igreja batista. E era uma igreja tradicional, com órgão, com piano e coral, então eu cedo assim, adolescente, eu comecei a cantar em coral de adolescente e tudo mais, foi minha primeira experiência prática com música, né? Então, o meu contato inicial foi esse, na infância, com meu pai, com as minhas irmãs e dentro da igreja também, né? Bacana. O Metaleiro Fantasma falou que o Fernando é muito gente boa e que eu vou curtir bastante essa live. Com certeza, já estou curtindo aí, muitas Obrigado. histórias boas. O Fernando aí está com a garganta aí um pouco afetada por essa gripe, como ele descreveu, né? Então, mais um motivo aí para reverenciarmos a sua presença, né? O seu esforço de estar aqui hoje com a gente. Obrigado mais uma vez, Fernando. E eu queria saber um pouco sobre o seu aprendizado musical, né? Então, você foi para a igreja, né? Cantou ali no coral, né? Tinha essa influência familiar em casa, né? O jazz, a música erudita do seu pai, o rock progressivo por parte das suas irmãs.
Como é que foi seu aprendizado? Porque você é muito instrumentista, né? Você toca guitarra, teclado, contrabaixo. Como é que foram os seus estudos de música? O que que acontece? Também ele se inicia dentro do período da Igreja Batista, né? A gente era uma igreja, como eu falei, bastante tradicional, era de uma igreja tradicional que tinha ali só piano e órgão. E aí um dia eu e um amigo, que eu acredito que esteja nos assistindo também, o Marcos Vick, a gente foi em Teresópolis num congresso de adolescentes, aí tinha baixo, bateria, guitarra, a gente ficou doido, né? Aí a gente quis começar a aprender isso também, né? Aprender a tocar. Então eu comecei de uma forma autodidata. Depois, um período, eu tentei fazer aula de violão clássico, mas isso aí bem mais para frente, porque isso aí, o início da gente começar a tocar foi ali com 16, 17 anos. Um pouco tardio até, né? A maioria das pessoas acho que começa bem antes disso. E a gente começou a aprender a tocar e bem mais tarde eu fui tentar fazer aula de violão clássico. Mas é um problema, né? Porque assim, a gente já tem aqueles vícios. Então eu chegava em casa para treinar o violão clássico, eu já tinha o vício de ficar com o dedo assim na hora de tocar, o mindinho. Aí a professora implicava com a minha postura, que eu tinha que ficar mais ereto, e o dedo tinha que ficar assim, a mão em concha ali. Então eu passava esparadrapo no dedo mindinho para perder o vício. Até que um dia ela me falou, eu perguntei, né, quando é que eu vou começar a tocar? Porque eu não queria dar concerto de violão clássico, meu interesse era aprender para poder usar isso no progressivo, né? E ali naquele momento ela me deu uma projeção de estar tocando uma música extremamente simples em coisa de 10 meses depois. Aí eu falei, pô, eu estou aqui passando esparadrapo no dedo, fazendo um sacrifício danado para daqui a 10 meses. A gente está, assim, nessa época eu já fazia parte de banda e tudo mais, então eu não quis pagar o preço para continuar ali, né? É, um estudo que eu levei um pouco mais adiante foi de harmonia, né, numa escola, não sei se eu posso falar nomes aqui, Claro, claro, fica à vontade, pode falar sim. na Que é escola, na legal escola falar do para as Ian Guest, pessoas. né? Então, na Faleceu escola do Ian Guest, recentemente, que é né? faleceu, uma perda, né? Grande perda, grande Ele perda. realmente foi uma perda enorme. E eu fiz, ele já não estava lá, né? Então, eu estudei harmonia ali no Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical, né, o SIGAM, e não cheguei a concluir, porque eu tive um problema pessoal e não pude concluir. E a gente, música, a gente acaba nunca parando de estudar, né? Atualmente, eu assino a plataforma do Nelson Faria, que é excelente, não Uhum. apenas músico, mas também professor, e tem diversos professores ali, então volta e meia eu vou consultar alguma coisa para relembrar, ou então pegar algum exercício, pegar alguma coisa nova ali. Não é algo que eu esteja com frequência vendo, mas eu nunca parei de assinar, já tem um ano e meio mais ou menos, e eu nunca parei de assinar porque volta e meia eu estou lá consultando ou fazendo algum tipo de atividade que ele propõe ali na plataforma dele. Que bacana. Só para falar, o Marcos disse que está aí, o seu amigo que foi naquele congresso em Teresópolis, não é isso? Teresópolis, isso aí. Legal, tá aí nos assistindo. Bacana você citar essas duas referências, né? Ian Guest, né? Um mestre que infelizmente partiu há pouco tempo, né? E professor de harmonia aí de muitos nomes da música brasileira, inclusive como que outros artistas que, como você, já passaram por essa live também, citam ele, o mestre, e Nelson Faria, monstro também da guitarra, né? Monstro. Bacana, bacana. Fernando, e suas influências musicais? Você falou da questão do seu pai, né? Que seu pai ouvia jazz, ouvia música clássica, música erudita, e suas irmãs o rock progressivo dos anos 70. E você, quais são as suas influências? O que você gosta de ouvir? Quem são os músicos que te inspiram? As minhas influências que eu acho que mais se refletem nas minhas composições são essas da infância, né? Que são a música erudita e esses artistas, Rick Wakeman. Rick Wakeman é uma influência absurda, tremenda, né? O cara, o mago dos teclados, né? E eu sempre, ou muitas das minhas composições, se não a maioria, eu tento colocar ali algum elemento sinfônico, por causa daquela questão ali que eu tinha da infância.
Então, acho que as mais presentes são essas. Mas, assim, a coisa o tempo foi passando, né? A gente, é uma coisa até curiosa que eu estou lembrando aqui agora, que eu era pequeno, tinha 6, 7 anos ali, ouvia música com meu pai e tal, e eu dizia que minhas irmãs ouviam música de doido, né? Era música de maluco, porque assim, o garoto ali com 6 anos, ele vai puxar a sardinha para a brasa do pai, né? Elas Uhum. eram mais velhas do que eu, 8, 6 e 8 anos, respectivamente. Infelizmente, as duas já não estão mais aqui com a gente. Mas, assim, eu falava que elas faziam música de maluco, né? E hoje em dia, elas não estão aqui para ver, mas eu faço música de maluco também, né? Inclusive, eu brinco com isso, né? Quando o pessoal me pergunta, o que você tem feito? Eu falo, eu tenho feito música de maluco. Acho que a pessoa não deve nem entender o significado pessoal disso para mim, né? Mas Uhum. conforme o tempo foi passando, eu fui me interessando por aquelas bandas clássicas que elas não ouviam. Led, Purple e essas bandas assim. Depois pelo heavy metal também, assim, Iron, principalmente Iron. Com o tempo, colegas de trabalho me levaram me iniciaram, vamos dizer assim, na MPB, que era uma coisa que não rolava lá em casa. O meu pai tinha, minhas irmãs eram totalmente nessa vertente do progressivo. O meu pai era naquilo do jazz e da música clássica. Para ser honesto, ele gostava um pouco do Caymmi, algumas músicas, mas não era uma coisa que entrava muito lá em casa. Então, por influência de amizade no trabalho, eu comecei a ouvir MPB. Aí eu fui descobrir Caetano, Gil e todos os mestres aí, Tom Jobim, Ivan Lins e por aí vai, né? Um em especial, um amigo meu, ele era muito fã do Beto Guedes e do 14 Bis. Então eu também ali já fui para essa área. E também na adolescência ali, a gente, todo mundo, né, eu acho, sofreu a influência da questão do pop rock nacional da década de 80, né, que foi uma coisa que eu também vivenciei e curti bastante. Uhum. Bacana. Do rock progressivo, vou até fazer uma outra pergunta sobre progressivo. Quais são as bandas assim que você considera as grandes bandas assim de rock progressivo? As que te marcam Olha, mais? para mim, o monstro sagrado, minha maior influência, o que eu mais gosto, sempre gostei, é Pink Floyd. Eu tenho, assim, uma admiração absurda pelo Pink Floyd. Eu costumo dizer que eu tenho uma trindade de guitarristas, né? E que nessa trindade o topo é o David Gilmour, que é os outros dois, a nível de curiosidade, aí, os outros dois são o Andy Latimer do Camel e o Steve Rothery do Marillion, que também gosto muito do estilo dele. Então esses três são os guitarristas que eu mais curto. E você vê que é uma coisa interessante, né? Não são guitarristas, como a gente costuma dizer, de fritar, né? Eu não sou uma pessoa, eu valorizo, assim, acho que a pessoa tem que realmente estudar muito, ser muito técnico para fazer para ter um estilo desse, mas eu particularmente eu não consigo, por exemplo, ouvir um disco do Satriani inteiro. É uma coisa que é questão de gosto, né? E esses três que eu citei, eles são todos aquela coisa que raramente eles vão ter alguma coisa mais de velocidade. Geralmente eles primam mais pela melodia e tal. E é uma coisa que eu também procuro fazer, né? Eu nunca me interessei. Aí vem aquela história do segredo de Tostines, né? Já me perguntaram isso se eu não gosto porque eu não faço. Eu falei, pô, cara, eu acho que eu não faço porque eu não gosto, porque isso aí é uma questão de treino Uhum. também, né? O cara senta ali e fica treinando técnica e velocidade, o cara chega lá, mas assim, como eu não gosto de ouvir, eu também não vou gostar de tocar, né? Então, Pink Floyd para mim é o top. Gosto muito de Camel, gosto muito de Yes, de Genesis. Genesis é, para mim, da época do Peter Gabriel. Depois, quando ele sai e o Phil Collins assume os vocais, tem ali uns 2 ou 3 discos. Acho que ali o Trick of the Tail,
sei lá, acho que basicamente só o Trick of the Tail que eu curto. Depois já passa a ter uma mescla meio pop, e não é que eu não goste de música pop, eu gosto, mas assim, eu acho que perdeu a identidade, né? Então, Uhum. se eu pegar uma banda pop para ouvir, eu quero ouvir ela tocando pop, mas se eu pegava o Gênesis, eu queria ouvir o Gênesis tocando aquilo que eu ouvia antes, né? É uma questão de gosto também, né? Tudo isso é uma coisa individual. E tem muita banda, né? Eu sei lá, tem banda de Asia Minor, que eu acho que, se não me engano, é da Turquia. Tem muita banda boa. Bacana, bacana. Acho que é Gislaine mandou um alô. Ah, um Gislaine, abraço, Dilane. Um abração. né? Obrigado por estar assistindo aí, por estar prestigiando a gente. E o Metaleiro Fantasma falou que você também gosta dele também. Aí botou kkkk, brincadeira. Metaleiro Fantasma é show de bola. Ele dá uma força tremenda pra gente ali, sempre repostando coisas e ajudando a galera que tá aí, o pessoal alternativo, né? O pessoal que não é conhecido do público. Ele tá sempre dando uma força pra gente. Inclusive ajudou a divulgar essa live também. Agradeço a ele. Obrigado aí. Gislaine Giriboni, que mandou um Aham. alô. Legal. Isso. E legal, você citou o David Gilmour, né? E você fala isso muito da questão técnica, muito influenciado pelo blues também, né? Aham. Ele usa muito, assim, ele não é um cara, por exemplo, que você veja ele fazendo vários tipos, aquela coisa do guitarrista dos modos, como o pessoal chama de modos gregos ou modos eclesiásticos e tal, ele não é muito disso, né? Ele é um cara muito fixado em pentatônica. Aí alguém vai dizer, é só pentatônica. Pô, beleza, mas aí tem as duas vias, né? Pô, só com uma pentatônica o cara consegue fazer aquilo, o cara consegue soar daquela maneira. Ele tem um feeling fantástico para tocar, né? Isso aí é inigualável. Você já foi a show dele ou do Roger Waters? Do Roger Waters, sim, aqui no Engenhão, quando ele veio aqui no Rio, eu fui. Showzaço. Aquele de 2019, você chegou aí? 2019? Não, 2018. 2018 não, eu fui, era Foi no Maracanã. 2011, acho que foi Uhum, 2011 ou 2010. uhum. Bacana. Eu queria saber de você um pouco como é que você cita tantos grupos aí de rock progressivo, né? Enfim, influências suas, né? Na sua opinião, qual que é a importância desse estilo, particularmente do rock progressivo, na história do rock? Olha, eu acho o seguinte, que você é jornalista, você trabalha com fatos, né? Então eu vou fugir disso, vou para uma suposição aqui. O que eu imagino? O rock, inicialmente, ele era um estilo musical simples, uma coisa, podemos dizer, básica ali, de geralmente três acordes, aquele 4x4, uma baladinha em 6x8 e tal. Mas aquilo mexeu com a cabeça da molecada na ocasião, ali na década de 50, ali no final de 50, meados, sei lá. Então, o que eu imagino é que, de repente, vamos pegar, por exemplo, aí um sujeito chamado Richard Wakeman, e o cara tocava piano, foi formação em piano clássico, mas aquilo mexeu com a cabeça dele. Então ele vira e fala, pô, eu quero fazer parte disso. E ele vai levar aquela influência clássica ali para dentro do rock. E eu acho, então, que a principal, como é que se diz, contribuição que o rock progressivo deu foi retirar um pouquinho desse estigma de que o rock é uma coisa básica, ou de que o rock tem que ser uma coisa básica, ou que tem que ser uma coisa de tríade de três acordes aqui, e aquela coisa quadradona e 2 minutos. Então eles trouxeram essa coisa do erudito e do jazz, e até de música folclórica dos seus respectivos países, né? Eles trouxeram para dentro do rock. Isso aí abriu novos horizontes até para pessoas também que de repente não curtiam aquele estilo por achar ele muito básico, passaram a ouvir, porque passou a ter, opa, peraí,
Agora isso aqui não tá mais no 4x4, tem um 7x8 ali, tem uma quebradinha ali que tá diferente. Então, eles começaram ele trouxe essa questão aí de poder, de poder tirar o estigma de uma música simples, de uma música que não era elaborada, né? Eu acho que essa é a maior contribuição, a meu ver, né? Uhum. Quais são, assim, digamos, os seus discos favoritos de rock progressivo? E até se você quiser citar outros também, que não sejam só rock progressivo, mas dentro do progressivo, assim, você citou Pink Floyd, qual que é o seu disco favorito do Pink Floyd? Pô, essa pergunta eu acho que Ou os seus favoritos, né? Pode falar outros, vários também. aí eu vou falar quase todos. Essa pergunta é praticamente impossível para mim, porque eu gosto praticamente de todos, até daqueles menos votados, assim, tipo o Maguma, que é um troço totalmente doido, alucinado. Eu gosto daquele disco, quer dizer, é claro, tem algumas coisas ali que são, assim, a gente pode ter até dificuldade de classificar como música, mas tem coisa muito boa naquele disco também. Então, do Pink Floyd, eu acho que quase que a discografia toda. Eu não gosto muito do Momentary Lapse of Reason, que é o disco das camas. Eu acho aquele disco, assim, voltando à questão do Gênesis do Phil Collins. Uhum, Qualquer outra pessoa que fizesse um disco daquele, eu ia achar que foi sensacional. Mas pro Pink Floyd, eu achei que ele ficou um degrau abaixo. E também do Final Cut, né? São os dois discos que eu acho um pouquinho abaixo. Mas eu gosto muito dos do Rick Wakeman, principalmente o Rei Arthur e Viagem ao Centro da Terra, eu acho excelentes. O Selling England by the Pound, do Genesis. É, Aqui no Brasil, ai, meu Deus, o Tudo Foi Feito pelo Sol, dos Mutantes, é um disco sensacional. E eles têm um EP também, mais ou menos nessa época, que o Tudo Foi Feito pelo Sol é mais conhecido, mas eles lançaram também nessa ocasião um EP chamado Cavaleiros Negros, se não me engano. Você tem aí vários discos. Eu gosto muito do Quaterna Requiem, que tem o primeiro disco deles, principalmente, é um disco sensacional. Tem uma música ali chamada Madrugada, se não me engano, que é só piano e violino. Eu costumo dizer que aquela melodia, tanto do piano quanto do violino, se não é a mais linda que eu já ouvi, está entre as mais lindas. Aquela música é sensacional. O Milton Nascimento tem uma frase que eu acho sensacional, né? Que eu não sei nem se na verdade a frase é dele mesmo, ou se a letra foi composta por outra pessoa, foi escrita por outra pessoa. Mas ele fala que certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não foi eu que fiz, né? Então tem hum, várias músicas que às vezes ouço e eu falo, caramba, como eu gostaria de ter composto isso. E essa música do Quaterna Rec é uma delas. Ela realmente uhum, é linda, linda demais. uhum. Tem bacana, bacana mesmo. A lista aí de a relação de discos do Fernando, do rock progressivo. Tem uns comentários aqui. Epa, só um instante. Negrão falou: o rock e a música clássica são irmãos nascidos em séculos completamente diferentes, né? E Hidalgo dá boa noite e pergunta se em algum momento você pensou em desistir por conta da latência de placa de áudio. Olha, o Alexandre Hidalgo ele está diretamente ligado, é um responsável direto por eu estar aqui agora, falando com você. Porque eu não sei se mais para frente você vai me perguntar a respeito de como é que eu cheguei aqui. Se você perguntar, eu vou deixar para falar lá, mas ele faz parte dessa história aí tremendamente. Uhum. E a placa de áudio, a latência da placa de áudio, bom, isso que você vai falar depois, né? Não é isso? Vou, eu falo. Tá bom. Se eu esquecer, você me lembra aí. Não, assim, toda vez que eu conto a minha história de como eu voltei para a música, né? Aham. Eu sempre acabo citando o Ah, Alexandre, a gente porque vai falar realmente já faz, disso faz então. realmente parte disso. Bacana, bacana.
E assim, você estava falando, né, uma característica aí do rock progressivo, né, essa coisa de se aproximar, de buscar uma certa sofisticação musical, né, de fugir daquela, daquele formato mais básico, né, do rock no início, né, do rock mais de raiz, né, no caso, e buscar elementos como você citou, do jazz, da música erudita, né, da música folclórica. Enfim, isso é motivo pelo qual muita gente gosta do rock progressivo, né? E também num determinado momento da história, né, ali na metade, segunda metade da década de 70, também foi um motivo que gerou muitas críticas, né, para esse tipo de música, justamente por se distanciar das raízes do rock, né, ali. Foi quando 75, 76 ali, 77, quando surge o movimento punk, né? Primeiro na Inglaterra, também nos Estados Unidos, né? Sex Pistols, The Clash, Ramones, enfim, etc. E uma das críticas que essas bandas é, falavam em relação ao prog rock era justamente essa questão de se distanciar, né? E afirmavam, né, que era uma sonoridade pretensiosa, elitizada. O que você acha dessa polêmica punk progressivo? Você gosta de punk, por Então, exemplo, da eu não música? curto, não. Eu não curto muito, não. Antes de te responder, você me Uhum, dá um claro, segundo que eu deixei claro. meu copo d'água do lado de lá. Deixa eu só pegar, Por porque favor, está vai começando lá, a pode ir. dar uma Vai lá, lubrificada. vai Um lá. segundinho. Fica à vontade, Fernando. A gente aproveita e dá uma olhada aí que tem uns instrumentos atrás aí. Oi? Tem até uns instrumentos atrás aí de você, né? A gente Ah, está vendo tem umas sim. guitarras, né? Depois É, você pode até falar tem um delas pra baixo gente aqui. também. Ah, legal, legal. Uhum, Então, eu particularmente eu não gosto de punk. uhum. Digamos que o motivo pelo qual quem curte punk não curte rock progressivo acaba sendo uma via de mão dupla, né? Então, eu também acho que assim, é uma música que é energética, tem o seu valor em termos de protesto, tem o seu valor histórico, teve, continua tendo, muita gente foi influenciada, mas eu particularmente não gosto. Com relação à polêmica, eu acho o seguinte, eu acho que os estilos poderiam coexistir, né? Eu acho que tem muito do mainstream aí também, porque o mainstream está sempre buscando uma nova galinha dos ovos de ouro, né? Então, eu acho que quando o progressivo e o rock clássico, de uma forma geral, eles já estavam um tempo lá no auge, e apareceu essa questão da rebeldia, e tinha outras coisas envolvidas, além de simplesmente o ódio ao progressivo e a essas bandas, mas também tinha a questão da crise econômica e muita coisa envolvida ali no movimento punk. Então, quando isso apareceu, tem a figura daquele Malcolm McLaren, que ele pega aquilo tudo e ele joga isso para dentro do sistema. Ele pega uma coisa que é antissistema e joga para dentro do sistema. Ele foi esperto e conseguiu achar uma nova galinha dos ovos de ouro. Agora, eu acho que os estilos poderão, sei lá, todos os estilos de rock, eles podem coexistir. Porque tem público para tudo. Tem gente que vai ser mais eclética e vai gostar tanto de um quanto de outro. E tem gente que, de repente, vai gostar só desse e o outro vai gostar só daquele. Mas eles podem coexistir. Eu acho que essa questão de ficar as pessoas se debatendo ou se degladiando, eu acho que isso acaba sendo ruim para o movimento do rock como um todo, né? Você vê nessa época do punk, que você citou, 75, 76, enquanto os dois ali se bicavam, digamos assim, veio uma nova galinha dos ovos de ouro que era a disco music. Então, eu não sei, Uhum. é claro, eu não posso afirmar que a disco music emergiu porque o punk estava brigando com o rock clássico. Não dá para afirmar isso de maneira alguma. Provavelmente isso iria acontecer de qualquer forma, mas talvez o knockdown não fosse tão grande, né? Porque Uhum. foi um golpe forte, a disco music foi um golpe forte tanto para um quanto para outro estilo. Então eu acho que não é útil, não é, não é produtivo. Acho que é Uhum. contraproducente esse tipo de briga. Eu vejo a coisa toda, o movimento do rock como um todo, e aí, independente do progressivo ou não, eu vejo isso como meio como um ecossistema. Se você acabar com uma espécie, você vai sofrer também. Então, da mesma forma,
o rock também é assim. E isso numa versão, uma coisa mais macro, né? Você pensando nos estilos de rock. Mas dentro de cada estilo também, as próprias bandas. Eu não vejo razão para não haver uma ajuda, um auxílio, uma cooperação entre as bandas. Porque o cara que curte um tipo de música, o cara que curte, de repente, a minha música, ele pode ser levado para ouvir uma outra banda, que também está aí agora batalhando aí e buscando o seu público. E o cara que está ouvindo aquela banda ali, ele pode ser levado até por um algoritmo do Spotify, por exemplo, a ouvir a minha música. Então, eu acho que a gente tem que se ajudar. Eu acho que esse lance, é, sei lá, de ficar debatendo demais e o que é rock, o que não é, isso aqui não é rock, isso aqui é. Eu acho que é contraproducente. Uhum. Bacana. Não, interessante até você falar isso, Fernando, essa questão do mainstream, né? Porque tem muito marketing também envolvido. Então, por exemplo, o Johnny Rotten, né? O John Lydon, que era o vocalista do Sex Pistols, e uma época ele circulava lá com aquela camiseta I Hate Pink Floyd, né? Eu odeio Pink Floyd. E depois, anos depois, ele se declarou fã do Pink Floyd, né? Tem essa história. Ele era fã do Pink Floyd, do Dark Side of the Moon, e aí ele falou justamente que, na verdade, não era que ele odiasse o Pink Floyd, mas muito do que o sistema da indústria fonográfica representava, e até virou amigo do David Gilmour. David Gilmour chegou, inclusive, ele a chamar, ele mora em Los Angeles, né? Chegou, uma vez num show lá, chegou a chamá-lo para cantar com o David Gilmour, mas acabou não acontecendo. E o Johnny Rotten, né, o do Sex Pistols, também depois ficou amigo do Keith Emerson, do Emerson Lake and Palmer. Os dois eram vizinhos em Los Angeles e ele falava, elogiou muito Keith Emerson, falou que era um cara legal. E só para fechar essa série de curiosidades, o The Damned, que era uma banda punk inglesa também, importante dessa época, teve seu primeiro disco produzido pelo Nick Mason, baterista do Pink Floyd. É só para falar que esse ódio Eu não é não tão sabia ódio disso. assim. Algumas curiosidades. Mas o Metaleiro Fantasma falou que essa música é muito boa para escutar estudando, que é bem relaxante e que seu som é muito bom aí. O Metaleiro Fantasma Ah, rasgando obrigado, elogios obrigado. aí ao nosso convidado. Certo. E, Fernando, e você citou, né, como suas influências o Marillion, né, enfim, que já é uma leva Aham. já da década de 80, né? Então, assim, que a gente, o rock progressivo, a fase considerada clássica é a década de 70, né? O que que você, eu queria saber, assim, na sua opinião, você cita o Marillion, né? Quem que você acha como Marillion, né, que foram e são continuadores, né, dessa tendência? Ainda é um estilo de música popular? É, popular não é, né? Popular, assim, não é popular, mas tem um público cativo. Então, tem esses dois lados dessa moeda, né? Não é um estilo popular. Você não vai ouvir, ou, a não ser que seja uma rádio alternativa ou especializada, você não vai ouvir, por exemplo, por mais que seja uma rádio rock, vamos dizer, em São Paulo 89, eu acho muito improvável que eles venham a tocar, sei lá, Tales of Topographic Ocean, né, do Yes. O disco, pô, praticamente uma música de cada lado. Eu acho improvável que isso venha a tocar ali. Então, não é popular ao ponto de tocar numa rádio comum, digamos assim, né? Numa FM, por exemplo. Mas tem um público bastante cativo, tem gente que curte ouvir, que está aberta a ouvir coisas novas. Eu acho que depois aquele como eu chamei, né, de knockdown do progressivo da década de 70, a gente tem, na segunda metade dos anos 80, a gente tem algumas bandas ali, né? O Marillion, o IQ, o Palas, principalmente na Inglaterra ali, eles começam uma segunda onda da impressão de Covid, né? Então, uma nova leva a gente ficou com tantas ondas aqui no negócio de Covid que é melhor usar outro termo. Uma nova leva de bandas ali de progressivo, e isso aí pegou no mundo inteiro, né? Então, você vê aí na década de 90, a gente tem, até no Brasil, você tem um movimento
um certo revival desse movimento progressivo, né? Você tem aí bandas, como eu citei, o Quaterna Requiem, Tempus Fugit, o Topos Uranos, a volta do terço. Em 90 eles fazem um show com um CD e um DVD ao vivo. O terço é uma banda maravilhosa, sensacional. Eles voltam também. Aqui no Rio tinha um jornal que era especializado em progressivo, né? Que era a Clava do Som. Não era especializado em progressivo, na verdade eles tinham vários gêneros de música, sempre com música bastante interessante, tinha MPB. Eu lembro que eu participei de uma promoção lá, eu ganhei um CD, se não me engano, do Danilo Caymmi, se não me engano. Então tinha MPB, tinha outros, tinha pop, um pop um pouco mais, vamos dizer, sei lá, tipo Prefab Sprout, Everything But The Girl, bandas assim, né? Mas o foco principal realmente era o progressivo. Era um jornal aqui que tinha realmente a maior parte do conteúdo dele era voltado para o rock progressivo. Então esses foram os continuadores. Hoje em dia, eu acho que eu gosto de Porcupine Tree e esses da década de 90 ou até mesmo os de 70 que ainda estão na ativa, né? Eu acho que são lendas que continuam vivas até hoje. Até lembrando aí do nosso amigo Metaleiro Fantasma, né? Tem as bandas também, né? De metal progressivo, né? Você Sim, citou o Iron Maiden, tem influência de metal progressivo, de rock progressivo, né? O Uhum. Dream Theater, né? Também vai nessa praia, né? O Primus também, né? Que vai pelo funk metal, mas também tem influência do progressivo, né? Tem sim. O Iron tem músicas deles que, mesmo das antigas, sei lá, você pega aquele The Rime of the Ancient Mariner, aquela música, aquilo ali tem é sensacional, é muito boa aquela música. O Iron tem muita influência. O próprio Bruce Dickinson fala, né, que ele gosta de rock progressivo, né? Legal. Fábio Marques mandando um alô, meu amigo Fernando. Pô, um abraço. Rapaz, o Fábio é um amigão meu. E eu acho que é a pessoa que eu conheço fora da família, né? É a pessoa que eu conheço há mais tempo, com a qual eu ainda mantenho contato. É um amigo que eu tenho há mais tempo. A gente estudou junto desde a primeira série primeiro ano agora, né, do fundamental, até o final do ensino médio. Foram aí 11 anos estudando juntos e a gente mantém contato até hoje. É um amigaço meu. Um abraço aí, Fábio. Que bacana, que bacana. Parabéns aí os dois por essa amizade tão longa. E o Legal Marco, você falar. desculpa até te interromper, o Marcos Fica à Vick, vontade. acho que fica na segunda posição aí, porque também devo conhecê-lo aí desde os 10 anos de idade, por aí. O Fábio, acho que arrisco desde os 7. O Marcos Vick desde os 10 anos, se não me engano. É bastante tempo. Bacana, bacana. E você falando aí um pouco do rock progressivo, né, mais recente e tal. E na música brasileira, né? A música brasileira também, você citou o Terço, né? Acho que antes Uhum. você falou de mais alguém, mas você citou o Terço, né? E assim, a gente estava até conversando, né, antes dessa live, comentando isso, né? Você citou Beto Guedes, citou 14 Bis também, você falou de Loborges, Uhum. e tem muita influência. A gente ouve esses discos, alguns discos brasileiros da década de 70, o próprio Clube da Esquina, né? Aquele disco do Tênis do Loborges, aqueles discos do Beto Guedes ali no final dos anos 70, depois os 14 Bis, e a gente vê uma influência forte do rock progressivo, mesmo às vezes não sendo, é, sei lá, digamos, o Clube da Esquina não é um disco de rock progressivo, mas tem uma influência ali, né, nos teclados. Então, às vezes você ouve até em discos assim, por exemplo, de Belchior e outros artistas, tem um teclado, tem uma guitarra, tem algum som ali, Sérgio Sampaio, vários artistas que em algum momento incorporam, e você tinha bandas de rock progressivo também, depois você tem, não sei se você gosta, o Marco Antônio Araújo, né, um músico
mineiro dos anos, faleceu precocemente, mas Aham. que tinha essa mescla de Clube da Esquina de um lado, rock progressivo do outro, né, música de Minas. Eu queria que você comentasse um pouco essa influência do rock progressivo na música brasileira, que é tão diversificada, né? O próprio Milton Nascimento, né, inicialmente ou durante algum momento da carreira dele, a banda de apoio era o Som Imaginário, né, que eram músicos que depois fizeram um disco sensacional chamado Matança do Porco, e aquele disco ali é sensacional, é um disco excelente, que inclusive o Milton Nascimento participa, né? O disco é todo instrumental, mas o Milton Nascimento usa a voz como instrumento, né? Ele faz um larará ali, cantarola alguma coisa, né? Sem letra, e é um disco excelente. Tem uma música do Beto Guedes chamada Belo Horror, eu não sei se você conhece. Essa música é um primor, isso aí é uma obra de rock progressivo. O 14 Bis, eu não sei se em todos os discos, mas nos primeiros tinha muita música instrumental. Você tem ali no 14 Bis, no segundo disco tem o Instrumental 2, depois tem um outro, não lembro de qual disco, tem o tema 3. A música, a faixa título do Espelho das Águas é instrumental, também instrumentais relativamente longos, com várias passagens e várias mudanças aí de andamento, de ritmo, de textura ali, que você vê que são claramente elementos ali do rock progressivo, né? Eu ri quando você falou do disco do tênis do Loborges. Eu tenho uma historinha desse Uhum. disco. Eu, assim, na década de 90, não sei se em 90 você estava aqui no Rio, na década de 90. Você estava aqui? Sempre, sempre indo ao Rio. Então, Sim. eu não sei também se a Rádio Globo FM, se ela era uma rádio nacional ou se era só aqui do Era, Rio. era Mas eles nacional. tinham uma programação excelente. Então, você tinha ali essas bandas aí que eu citei, Prefab Sprout, tinha música instrumental, Yellow Jackets, várias coisas boas tocando ali, né? E, e eu, nessa época, peguei o costume de dormir com o rádio ligado. Eu dormia com o rádio ligado e eu tinha três músicas que elas tinham um poder absurdo de me acordar no primeiro ou no segundo acorde. Eu acordava, ouvia a música e voltava a dormir. Essas três músicas, uma delas era Lunar Sea, do Camel, a outra era Eu Só Penso em Te Ajudar, dos Mutantes, e a terceira eu não conhecia. Era uma música que começava com um pianinho e vinha um cara cantando, e eu achava aquela letra sensacional, né? Jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada. Eu falei, caramba, essa música é muito bonita. Aí voltava a dormir. Um dia, eu falei, deu uma loucura, né? Eu olhei, acordei com a música, primeiro acorde de piano, acordei, ouvi a música inteira, olhei o relógio, fiquei esperando a próxima, aí anotei. Hora tal, a música que veio depois foi tal. No dia seguinte eu liguei para a Globo FM. Eu falei, eu queria saber qual é a... Peguei páginas amarelas, aí você vê, né? O tempo que tem isso. Eu queria saber qual é a música que tocou antes da música tal, na hora tal. Aí passaram para um, para outro, para um, para outro. Daqui a pouco eu caí no programador e o cara me falou: Ah, isso aí é Faça Seu Jogo do Loborges. E aí nessa época tinha um cara que tinha uma loja de disco chamado PP. Eu chamava ele de Oráculo, porque o cara sabia tudo. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Ô PP, faça seu jogo do Loborges. Qual é o disco? Aí ele pega e sai com aquele tênis surrado assim. Aí eu falei: Ah, rapaz, eu vou levar. Aí eu comprei o vinil, né? E eu furei aquele disco de tanto ouvir. Aquele disco é sensacional do começo ao fim. E eu costumo dizer que eu não dissocio o Lô Borges do irmão dele, o Márcio Borges. Porque eu acho o Márcio Borges um gênio. E a gente tem uma tendência muito grande a olhar quem está cantando, quem está tocando e tal. Mas às vezes, quem está por trás ali fazendo a letra, se não é o próprio artista que está, o próprio cantor que faz, você tem um gênio ali. E o Márcio Borges é um desses. Então você vê coisas assim, você lê coisas impressionantes, maravilhosas. Tem uma frase dele nesse disco do tênis, que todo mundo fala aquele negócio que você tem que ser como
como o sândalo que perfuma, o machado que o fere. Aí o Márcio Borges vem com a frase falando assim: aprendi a ser como o machado que despreza o perfume do sândalo. Pô, isso aí sei lá, é uma coisa surreal, é maravilhoso. Então eu sempre coloco o Márcio Borges ali, né, num patamar que eu imagino que ele merece realmente. E esse disco para mim foi um marco, né? Porque eu conhecia o Beto Guedes, a obra do Beto Guedes, por causa do meu amigo que trabalhou comigo, mas o Loborges eu não conhecia até então. Então foi o primeiro disco do Loborges que eu comprei e depois eu conheci melhor as músicas dele, são sensacionais. Eu admiro absurdamente o Loborges. E o Márcio Borges. Uhum, bacana. Só alguns comentários aqui. O Oliver André falando, amigo Stefanino, boa noite. E Ô, André, boa noite. A Geisa falou, já ouviram MG 295? É o Clube da Esquina by Fernando. A MG, ela é o seguinte, a, a minha esposa, que se chama Geisa Negrão, Hum, ela é do sul de Minas, né? A MG 295, ela é uma estrada que liga diversas, acho que se não me engano são 9, 11, não sei exatamente, diversas cidades ali no sul de Minas. E eu gosto muito de lá. É um lugar que eu gosto demais ali daquela região. E eu fiz essa música em homenagem assim àquela localidade ali toda. Ela é da cidade de Brasópolis. E eu fiz essa música com o intuito de homenagear um lugar que eu gosto muito. Então, é uma música que ela tem um começo acústico, e aliás, uma curiosidade, ela começa com uns pássaros, e esses pássaros eu gravei na casa da minha sogra. E aí ela começa com os pássaros, depois entra uma coisa mais acústica, um solozinho de Moog ali no meio, e depois ela vem um pedaço um pouco mais agitado, e depois ela volta à calmaria. Então o que eu quis nessa música? Eu quis simular o cara tá numa daquelas cidades, tá ali tranquilo, ouvindo o canto dos pássaros, e o cara entra num carro e vai para outra cidade. Então ali, ele tá ali nos pássaros, aquela coisa acústica e tudo mais. Ele entra no carro, aí vem a bateria, vem o solo de guitarra e tudo mais, e ele tá lá no carro. Daqui a pouco aquilo tudo passa e ele tá de novo, violãozinho, passarinho, e ele chegou ao seu destino em outra cidade ali também daquela região com todas essas características que eu sinto lá, né, de tranquilidade, de paz. A gente que é de cidade grande, assim, que tem, sei lá, barulho o tempo inteiro, coisas pouco desejáveis acontecendo a todo momento. Então você sente essa tranquilidade, essa calmaria. Eu quis fazer essa música com intenção de homenagear a região ali. que bacana, que bacana. O Oliver falou que ele é da FAB, da Força Aérea. Isso, eu sei, o André. Abraço Aham. aí, André. Abraço, André. Olha só, e Hipnos me deu labirintite, o vídeo, diz o Metaleiro Fantasma. Legal aquele vídeo meio psicodélico, né? Bacana. É, aquilo ali fui eu mesmo que fiz, mas assim, eu imagino que tenha alguma forma mais fácil de fazer aquilo, né? Eu não sou do ramo, né, digamos assim. Então o que eu fiz? Eu peguei a arte da capa, que também eu tinha feito, essa capa, e botei num programa de edição de imagens e usei um filtro de caleidoscópio. A imagem da capa já é um caleidoscópio com um olho no meio, né? Eu tirei esse olho, fiz um caleidoscópio em cima do caleidoscópio, salvei a imagem. Essa imagem eu fiz outro caleidoscópio, salvei. E assim sucessivamente eu devo ter feito mais 50, 60 imagens, sei lá quantas. Uhum. E aí depois botei no programa de edição de vídeo, uma do lado da outra, cada uma com uma duração de, sei lá, alguns milissegundos, e com uma transição, e aí fez aquele efeito do caleidoscópio girando, né? E o olho aparecendo ali de vez em quando para dar aquele mistério ali, né? Bacana, bacana. E esses instrumentos que tem aí perto de você, eu tô vendo são guitarras, não é isso? Que estão atrás de você?
Isso, eu tenho duas guitarras aqui, um violão ali e um baixo Aham. aqui. Ah, legal. Essas guitarras, quais são as. São de qual marca? O baixo é um Jackson. Aqui atrás de mim tem uma Epiphone. é, é, Ela é uma guitarra de assinatura do Joe Pass, guitarrista de jazz, né? É uma guitarra mais de jazz mesmo. Você vê que ela não é Aham. uma guitarra boa, por exemplo, para você fazer um solo de rock, fazer band e tal. Ela é meio dura para isso, né? Aqui desse lado uma Fender, uma Stratocaster, e o violão também é um Fender. Aí, Uhum, que bacana. Legal demais. O Metaleiro Fantasma perguntou se você pretende lançar as músicas, né? Tentando alcançar as pessoas que gostam de colecionar. A gente vai falar sobre isso já já. Tem uma pergunta sobre esse tema. Mas você, desculpe. Fernando, não, tranquilo, tranquilo. Você falou, né, que num dado momento você começou a tocar e tal. Você chegou a formar banda, aí depois você interrompeu a carreira um tempo e voltou recentemente. Como é que foi esse ato, né? Como é que você chegou a montar bandas também, né? Antes de interromper a carreira? Como é que foi? A gente montou uma banda ainda na Igreja Batista, né? A gente começou com três amigos, fazendo uma música meio mais ou como eu costumo dizer, meio um tanto quanto mais ou menos. Aí a gente começou a fazer rock, um pouco mais rock clássico, tipo LED. Não é na época que eu estava com muita influência de LED, os outros também estavam curtindo isso e tal. E depois a gente começou a fazer progressivo. Foi na época que a gente conheceu o Marillion e tal. A gente chegou a ter uma banda lá que tinha, acho que era quase um Titãs, acho que tinha 8 pessoas, se não me engano. Eram dois vocalistas, dois guitarristas, um pianista, um tecladista, um baterista e um baixista. Eram 8 pessoas. Aí primeiro saiu o tecladista, depois saiu. Aliás, primeiro saiu um guitarrista, depois saiu o tecladista, aí o pianista assumiu os dois e tal. A gente ficou ali uns 2 anos mais ou menos em atividade, não chegou a gravar. Mas aí o que aconteceu foi que o baterista ele se mudou para Vitória, né, no Espírito Santo, e a gente teve dificuldade de repor, tanto por questões técnicas, porque ele era muito bom baterista, quanto pela química toda que a gente tinha e a amizade. Até hoje eu faço parte de um grupo de WhatsApp com eles e a gente até hoje a gente tem contato. E aí a gente não continuou com a banda. Eu parei, eu tive esse ato porque o que aconteceu? Eu comecei, eu tive uma fase lá em casa, a gente teve uma fase bastante difícil, né? Uma fase econômica bastante difícil. E então eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. Então, o que aconteceu? Ali eu tive uma série de subempregos, né? E eu trabalhava, não era para poder comprar minhas coisas, na verdade eu trabalhava e levava o dinheiro todo para meu pai, porque a gente realmente dependia que eu e as minhas irmãs trabalhássemos, né? Então, eu cheguei ali numa ocasião em que eu estava só tendo esse tipo de emprego. Não podia continuar com a música, porque eu não tinha condições de comprar um instrumento e também porque eu não podia me dar o luxo de não ter alguma coisa fixa. O músico, a gente sabe que hoje você pinga alguma coisa aqui e amanhã pode não pingar. E eu não podia me dar esse luxo porque a minha família dependia de mim, né? Então, nessa ocasião, eu fiz um concurso para aeronáutica e eu entrei para a FAB, apesar do cabelo aqui Hum, de 2 anos pós-pandemia e pós-aposentadoria. Eu entrei para a FAB, e o André, o Oliver, a gente se conhece de lá. Então, eu fiquei ali 30 anos dentro da FAB, com mais o tempo que eu trabalhei fora, né? Até que em 2020 eu me aposentei, em março de 2020. 3 dias depois de eu me aposentar, eu tinha expectativa de fazer alguma outra coisa. Eu
eu me formei em marketing, pretendia, apesar de nunca ter trabalhado com marketing, mas eu me formei em marketing, eu pretendia trabalhar com alguma coisa da área. 3 dias depois de eu me aposentar, acontece aquela confusão toda, você via as pessoas carregando caixão no meio da rua na Itália e o Brasil começando a ter aquela mesma coisa. Eu tenho problema de arritmia cardíaca, então fiquei enfurnado dentro de casa. A minha esposa trabalhando em home office. Ela está dentro de casa, mas ela está trabalhando, então eu ficava olhando para o teto. Né? Aí um dia a guitarra que estava embaixo da cama, essa daqui, opa, cadê? Essa daqui, ela bateu assim na cama e falou: Ei, tô aqui. Aí eu peguei, falei assim: tô de bobeira, vou gravar. Aí peguei o computador e comecei, peguei um programa antigo, um programa gratuito chamado Audacity. Veja bem, tem aí abri parênteses aí, porque esses 30 anos eu fiquei completamente alheio da tecnologia musical. A gente tinha alguns amigos, o próprio Alexandre Hidalgo um deles, o outro o Jorge, Matera. Matera rima com batera, e o cara era baterista. Era não, é. E a gente se reunia de 15 em 15 dias para trocar, mas em termos de tecnologia, eu fiquei totalmente avesso, alheio, totalmente. Eu não sabia o que estava acontecendo. A gente tocava de 15 em 15 dias, eu pegava minha guitarra, pegava minha pedaleira, que eu tenho até hoje, é quase que uma relíquia de museu, levava, plugava, ia para um estúdio, a gente ficava lá tocando Pink Floyd, Led Zeppelin, por aí vai. Aí quando eu fui, na pandemia, fui pegar a guitarra para gravar, eu peguei um programa antigo chamado Audacity e resolvi, peguei, pluguei a pedaleira, enfiei o plug da pedaleira, da saída de fone da pedaleira na entrada de microfone do computador. Aí eu tenho uma bateriazinha MIDI aqui, são 6 ou 8 pads, né? Com mais os 2 pedazinhos. Também a mesma coisa, saída de fone aqui. Aí gravei a bateria, gravei uma guitarra base, gravei um solinho, peguei a guitarra mesmo, eu não tinha baixo ainda, peguei a guitarra, fiz o baixo na guitarra, usei uma função do Audacity, aliás, da própria pedaleira, para descer uma oitava, gravei, e eu fiquei impressionado com o resultado. Ficou horrível. Ficou péssimo. Era impressionante no pior sentido possível. E aí eu passei para o Alexandre, para o Hidalgo, né? Eu passei para ele e falei: caramba, cara, olha isso aqui. Só que ele já estava mais antenado com essas coisas. E aí ele me apresentou, eu posso falar os nomes aqui? Claro, claro. Ele me apresentou o Reaper e o Amplitude. E aí eu peguei, fui tentar gravar, e aí ele falou: precisa de uma interface, uma placa de áudio. E aí entra uma outra pessoa, que é um outro Alexandre, que é o Alexandre Rodrigues, que era o baixista dessa banda lá da época da Igreja Batista, que ele saca muito dessa parte de tecnologia e tal. E aí ele me indicou uma interface num preço acessível e um teclado controlador MIDI, um pequenininho, chinês, para eu poder fazer um sonzinho. Aí eu comecei tentei, vi que saía som dali, e aí a guitarra voltou para baixo da cama de novo, porque aí eu fui ver vídeo no YouTube para aprender a mexer com aquele troço todo. Eu nunca tinha feito uma mixagem, uma equalização, nunca tinha feito nada disso, e eu produzo minhas próprias músicas, é tudo feito por mim. Ali eu comecei a ver vídeos no YouTube para aprender aquilo e tal. Tem muito vídeo que você aprende coisa errada, como diz na Alice, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido, alguma coisa mais ou menos do gênero, né? Então eu vi muita coisa que eu fiz coisa errada por causa de vídeo que não era de repente de uma pessoa que sabia exatamente o que estava falando, mas ali batendo cabeça eu fui aprendendo e comecei, voltei a compor e fui gravando minhas músicas e lançando. Que bacana, que bacana. Muito legal mesmo esse processo seu
de gravar, né? E você fazer isso na sua própria casa, né? Enfim, ter esse estúdio informatizado aí que te permite fazer esse trabalho, né? Bacana. É uma diferença absurda, né? É uma coisa que não tinha naquela época, né? Quando a gente tinha a banda lá atrás, a gente volta e meia, a gente fala isso no WhatsApp, né? A gente não lançou disco, não gravou. A gente até teve uma certa oportunidade de gravar um vinil, mas aí teve um certo choque de ideias ali, e não entre nós, mas na verdade com o selo que ia gravar a gente. E, e aí a gente, se tivesse essa tecnologia hoje, a gente teria gravado certamente. Uhum. Bacana. Só dar mais umas mensagens aqui. O pessoal do Trífida mandando alô, né? Foi citado aqui. A Márcia Fajardo, que é de Juiz de Fora, mandou um alô. Também a Cláudia Matera perguntou quando que você pretende fazer shows ao vivo. Então, um abraço aí para Márcia. Pessoal do Trífida, o Trífida é uma banda de progressivo, garotada lá da Bahia, lá de Salvador. Eu chamo de garotada porque são todos na faixa ali dos 19, 20 anos e tal, e é uma coisa muito legal de você ver que é um estilo de música que de repente tá mais ligado, assim. A pessoa fala, o cara é músico de rock progressivo, o cara pensa num cara da minha idade, não numa pessoa de 19, 20 anos, e eles fazem uma música muito legal, eu gosto muito da música deles, é show de bola. O pessoal da Arcos também de Salvador são também uma banda que a gente vive fazendo coisas juntas, assim, postagens, e a gente sempre apoia um ao outro ali, naquele sentido que eu estava mencionando, né, da questão ali da, do ecossistema, né? Então a gente sempre fica se apoiando ali para um dar força para o outro seguir em frente. Com relação à pergunta da Cláudia, eu adoraria ou adorarei, não sei qual é qual é o verbo mais adequado aí, fazer show, mas assim, no momento eu gravo tudo sozinho, né? Então é, a gente teria que ter um pessoal para a gente tocar, porque não, é diferente de você chegar, por exemplo, você pega uma música sei lá, de uma banda, uma música que tem a voz, né? Você pega uma música de uma banda que tem baixo, guitarra, bateria, teclado e vocal. Você consegue ver, e isso aí um monte de músico faz isso na noite. O cara pega um violão ou um piano e vai tocar aquela música ali sozinho, sem nenhum problema. Agora, quando você sai colocando, eu sozinho, fazendo baixo, o teclado, a guitarra base, a guitarra solo, eu pegar aquilo reproduzindo no violão, eu estou reduzindo a música a uma coisa que ela não é de fato. Quem ouvir aquilo não vai ter nenhuma ideia do que a música é realmente, né? Então, eu tenho essa questão de gostaria muito de fazer, mas primeiro a gente precisa ter uma galerinha aí para a gente poder se reunir, ensaiar e poder pensar em levar isso aí adiante. O Metaleiro Fantasma até falou para você fazer o show com o Trífida e eles falaram que apoiam 100% aí a ideia. Opa, show de bola. Bacana. É o Gislaine Giribone, acho que é isso. Gislaine Os sonhos não, Giribani. Gislaine Giribone, os sonhos não envelhecem, sempre há um tempo para tudo. A pandemia trouxe muitos insights adormecidos. É verdade, é verdade. Assim, é óbvio que a gente não tem nenhum motivo para comemorar, né? É uma Uhum. pandemia, milhões de pessoas morreram. Aqui no Brasil, só aqui mais de 600 mil, e a gente não tem motivo para comemorar. Mas dentro daquela filosofia de olhar o copo meio cheio, eu acho que o meu copo meio cheio seria isso, né? Porque eu voltei para uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre respirei música, né? Uhum. Assim, era uma coisa absurda. Eu sempre falava sobre música, lia sobre música e escutava o tempo inteiro. Então, para mim, o copo meio cheio é esse, né? Uhum.
Fernando, e falando um pouco sobre o seu processo criativo, você até descreveu a música lá que você fez para rodovia lá de Minas Gerais, né? Cidade lá do sul de Minas, onde nasceu a sua esposa. É, falando um pouco sobre o seu processo criativo, as suas inspirações, né? A gente vê até os títulos das músicas, eles têm uns títulos bem sugestivos, né? Fala um pouco aí como é que é a sua inspiração para compor, né? Olha, eu gosto muito de música conceitual, né? Na verdade, eu acredito que de todas as músicas que eu lancei de 2021 para cá, só a mais recente, a Hypnos, e a primeira que eu lancei, que é a Goddess Whistle, que eu fiz em homenagem à minha esposa. Fora essas duas, e a Hypnos não é conceitual também, né? Porque a Hypnos, na verdade, eu peguei uma linha de baixo, aí eu falei assim, eu vou ficar fazendo a música basicamente inteira em cima disso. E aí eu pensei aquele ciclo, aí me veio a ideia de hipnose e hipnos, aí veio isso. Então, fora essa e a primeira que eu fiz para minha esposa, na verdade, eu já tinha até composto e gravado algumas músicas do primeiro EP que eu lancei, só que eu fiz questão de lançar dela primeiro, porque ela, além de tudo que ela significa para mim, ela é a minha maior incentivadora, né? Então, se por um lado eu falei que eu não estaria aqui se o Hidalgo não tivesse me apresentado ali os equipamentos, eu também não estaria se ela não me incentivasse, se ela não ouvisse minhas músicas todas, ou de repente não chegasse e eu escutasse um monte de coisa que ela não sabe nem o que eu estou falando, eu falando ali de tétrade, de campo harmônico, de modo grego e tal, e ela ouvindo pacientemente, sem entender nada, né? Mas então eu fiz questão de que a primeira música lançada fosse essa em homenagem a ela, né? Então a maioria das outras, se não todas, elas são músicas conceituais. Eu gosto de fazer música com relação à astronomia, história, coisas assim, coisas diferentes, né? E o meu processo acaba sendo também, em geral, diferente. Tem exceções, mas em geral, o que eu faço? Vamos pegar, por exemplo, aí duas músicas. A Epiciclos é sobre o modelo ptolomaico, né? O Cláudio Ptolomeu, ele foi um astrônomo grego do primeiro século depois de Cristo, né? Ele era filósofo e astrônomo e ele imaginou um modelo de universo em que a Terra era o centro e você tinha ali, além da Terra, mais 7 corpos celestes que giravam ao redor da Terra. Só que esse modelo ele apresentava, eu não sou astrônomo, tá? Eu posso de repente ter algum deslize aqui na forma de explicar. Ele apresentava uma certa dificuldade em você conceber como é que às vezes ele parece mais perto, às vezes parece mais longe. Então ele criou o epiciclo, que era o quê? Além dos planetas girarem em torno da Terra, segundo ele, né? É bom a gente falar isso, porque hoje em dia voltou a Terra plana, então é bom a gente falar que é segundo Ptolomeu. Uhum. Então, além deles girarem assim em torno da Terra, eles faziam um movimento assim e vinham. E isso eram epiciclos. Mas como é que eu cheguei a isso? Para chegar nisso eu tive que ler. Então, eu antes de compor a música, eu acabo escolhendo um tema e lendo a respeito daquilo. Eu vou pesquisar. Claro, não vou virar um catedrático em astronomia ou em Ptolomeu, mas eu li sobre aquilo. Li alguma coisa e aí eu já me veio a ideia. Não, pô, a Terra eu vou deixar um negócio mais paradão. Você vai ver o começo de Epiciclo, é um teclado ali fazendo um acorde ali, a guitarra só, fazendo uma caminha ali, um fundo, um solinho ali, eu troço mais parado, depois vem a Lua, e aí cada planeta foi mais ou menos da forma que eu imaginava que era. Outra música também, essa Journey to the Underworld, essa música, eu fui pesquisar, me veio na cabeça, eu estava assistindo um programa, o cara falando de Antigo Egito, né, que eu curto muito assistir documentário, e o cara estava falando e tal no documentário, eu resolvi
que eu ia fazer uma música sobre a crença do Antigo Egito na vida após a morte. Então, essa música eu comecei a pesquisar, e essa música, ela começa com um cara morrendo, aí ele pega um barco solar, ele passa por 7 portais, enfrenta uma serpente gigante chamada Apófis, aí ele vai ver os feitiços do Livro dos Mortos. Isso tudo eu vou criando um clima que eu imagino que seja, como eu entendo que seja, né? Claro, pessoas diferentes vão ter interpretações diferentes a respeito de como deveria ser feito aquilo. Na minha cabeça aquela seria uma sonoridade que teria a ver com aquilo, né? Então ele vai para o Livro dos Mortos, aí depois ele lê que eles usavam um amuleto em forma de escaravelho e colocavam em cima do coração, e no verso tinha uma prece escrita. Então eu peguei uma prece, eu narro, boto uns efeitos na voz para ficar um negócio meio sombrio ali, né? E eu faço uma narração que, na verdade, aquilo ali é a tradução em inglês de um desses amuletos, né, que eles usavam em cima do coração. E no final, eles tinham o coração deles pesado, né? Então você tinha ali Anubis ajustando a balança, você tinha ali o Tote anotando os resultados, e você tinha a deusa Maat, que ela pegava a pena e botava na balança. O cara botava o coração do falecido de um lado e a pena do outro. O coração do cara tinha que ser mais leve do que a pluma da deusa Maat. Se não fosse, ele era a cessação total da existência, ele não tinha inferno. Eles não acreditavam em punição. A punição dele era deixar de existir, era uma segunda morte, né? E se o coração dele fosse mais leve, então ele teria uma vida ali no além, com Osíris e tal. E tem uma curiosidade a respeito dessa música, né? As duas epíciclos, que eu fiz em 2 partes, cada uma contando com 4 corpos celestes, né? As duas epíciclos, elas terminam lentas, um clima mais... Até porque eu achei que o último, a Epiciclos 2, por exemplo, acaba com Saturno. Eu não vou botar uma pancadaria ali, quebrada ali, com Saturno. O que isso tem a ver com Saturno? Aqueles anéis, o planeta todo gasoso e tal. Então, não faz sentido, né? Eu colocar uma pancadaria. E eu queria acabar a música com uma pancadaria, com um ritmo quebrado, com mais peso. E quem pagou o pato foi o pobre do personagem, né? Que eu falei, bom, se o cara for pro além lá e tiver uma vida após a morte com Osíris, eu não vou poder botar pancadaria. Então, o pobre coitado vai ser devorado pelo monstro, que é o Hamit, né? Que era uma mistura de crocodilo, leão e hipopótamo, que era os 3 animais que eu acredito que eram os piores predadores que eles tinham acesso no Egito Antigo. Eu botei o cara para ser devorado pelo Hamit, para poder ali botar a quebradeira no final, né? Então é isso, eu procuro pesquisar um pouco sobre o tema para poder aquilo fazer um pouco de sentido na minha cabeça e eu poder começar a compor. Ah, legal, legal demais, hein? Pô, altas inspirações aí, muito bacana mesmo. E eu Essa vou do te falar uma coisa Egito. aqui em primeira mão, viu? Uhum. Não botei ainda no Instagram, e fora o pessoal daqui de casa. A princípio, no dia 1º de julho, eu vou lançar um outro single e também tem a ver com astronomia. O nome dele ai, meu Deus. Shoemaker Levy 9, que foi um cometa. Shoemaker era um casal de astrônomos, né, o sobrenome dos dois, e Levy era o sobrenome do outro. Esses 3 astrônomos descobrem um cometa, e esse cometa ele vai em direção a Júpiter, e ele fragmenta, e vários fragmentos dele vão impactar a superfície de Júpiter em 1994. Isso é um fato real. Uhum. Inclusive, assim, considerando as distâncias cósmicas, aí ele relativamente começou a se pensar no que aconteceria, porque o pessoal fala que Júpiter é meio que um escudo para a Terra, né? Então isso aí gerou uma sucessão de estudos das pessoas procurando ali saber o que aconteceria, como evitar, e eles filmaram, aquilo foi filmado ali em tempo real, aquele choque dos fragmentos com Júpiter. E o single é sobre isso. Olha que bacana, que legal. E, enfim, para julho, né? 1º de julho,
Vamos aguardar, então, ansiosos aí, novo single Fernando Stefanino. E, Fernando, eu queria te perguntar justamente sobre essa questão das plataformas, né? Já que você coloca suas músicas todas nas plataformas digitais, né? Como Spotify, né? Você acha... Bom, é a tecnologia de hoje, né? Enfim, é o que existe hoje, né? Fica até às vezes redundante a gente perguntar o que que você acha disso, né? É o que existe, mas sua opinião particular, você acha que essa tecnologia do streaming, ela veio para agregar, veio para trazer, enfim, mais potencial para o músico se divulgar? Então, acho que você tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que eu não teria condições de lançar a música, porque se colocar aí, voltando ali para a banda da qual eu fazia parte ali nos anos 90, a gente não tinha condição de lançar nada, porque ou você era contratado por uma grande gravadora, que era uma coisa mais difícil, ou você tinha dinheiro para bancar aquilo de uma forma independente. E você, considerando que não existia home studio, você tinha um gasto enorme de estúdio, de prensagem, de tudo mais. Então era inviável você gravar aquilo de forma independente, exceto se você tivesse ali uma boa grana reservada para isso, né? Então, tem o lado bom. Eu estou podendo lançar minhas músicas e, assim, eu tive gente ouvindo. É uma coisa que eu jamais esperaria 30 anos atrás, saber que alguém na Turquia ouviu minha música. Na Espanha, nos Estados Unidos e tal. Eu não tenho muitos ouvintes mensais, eu tenho pouquíssimos. Mas assim, a pessoa ouve aqui, ouve ali. Então, lugares pouco prováveis, na Inglaterra. Então, isso seria algo impensável há algumas décadas atrás. Por outro lado, você tem uma variedade muito grande. Então, isso aí muda também a forma de ouvir música. O artista ele tem uma condição de lançar com mais facilidade, mas o ouvinte ele também tem um leque muito maior para ouvir. Então isso já muda a forma. Você vê o seguinte, há 30 anos atrás você ia numa loja, eu, por exemplo, se eu tivesse grana para comprar disco, eu ia ter dinheiro para comprar um disco. Eu não ia comprar dois, três, quatro, cinco. Eu ia comprar um disco. Então eu ia escolher muito a dedo qual o disco que eu queria, ia pagar por aquele disco e ia levar para casa. Ora, como eu paguei e só tinha aquele disco para ouvir, eu ia ouvir o disco inteiro. Isso não é uma coisa que acontece mais. Eu lancei o EP e foi uma coisa curiosa. A primeira música tem, logo assim no lançamento, né? A primeira música tinha muito mais streaming do que a segunda, que tinha mais do que a terceira, que tinha mais do que a quarta. Que ninguém chegava até o final. Né? De repente alguém que te conhece, que foi prestigiar, mas o cara que ouviu, por exemplo, eu falei da Turquia, eu não acredito que o cara tenha ouvido o disco todo. Então, isso mudou o perfil de quem ouve também. E aí é um ciclo, porque faz com que o músico também mude o seu perfil. O cara passa a não lançar um disco, porque o cara vai ter um trabalho danado para lançar um álbum com 7, 8 músicas de uma vez. O cara vai lançar aquilo e só vão ouvir uma, então o cara lança single. Então o cara lança um Uhum. single, daqui a pouco o outro, daqui a pouco o outro. E às vezes compila aquilo num EP ou num álbum, mas não lança tudo de uma vez. Então, como tudo na vida, né, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Outra coisa também é que as pessoas, você tem mais possibilidades ali também de ver, de ouvir as coisas que você gostava, que sempre gostou. Então, isso gera também o fato das pessoas irem procurar aquelas músicas que elas ouviam. Então, você tem uma distorção aí que você tem um Pink Floyd da vida com 13 milhões de ouvintes mensais, e aí você pega eu ou bandas como a Trifid ou como a Arcos que eu citei, você vai ter uma quantidade de ouvintes que pô, é microscópica perto disso, né? E aí fica até aproveitar aqui a ocasião para falar uma coisa. Assim, eu não tenho muitos seguidores no Instagram, né? Eu tenho por volta de uns 450 ali. Mas os meus ouvintes mensais ali vão ser talvez o que, sei lá, não sei quanto está agora, mas por volta de 5% disso.
sei lá, se tanto, não sei. E aí vem aquela história que o Metaleiro Fantasma ele bate muito nisso, né, de apoiar a galera independente, o cenário independente. Então, nada impede. Eu ouço Pink Floyd, eu ouço Gênesis ainda. Mas, pô, eu ouço o cara que eu sigo. Eu ouço o disco do Trifida, eu ouço o disco do Arcos, eu ouço o disco do Igor Mota, que é um cara que faz um rock mais chegado ao rock clássico, o pessoal lá do Brasil. Eu ouço o pessoal que eu sigo. Então, o like ali na postagem do Instagram é legal. Mas você ouvir o cara na plataforma é importante. Porque o que acontece? Se você ouvir, se você compartilhar, se, sei lá, se 40, 50% dos seguidores de cada músico independente ouvir e compartilhar aquele músico, a plataforma, o Spotify, ou qualquer que seja, o algoritmo vai começar a indicar aquele cara para outras pessoas. Então, aquele cara tem uma condição de crescer, porque, assim, por mais que eu goste de Pink Floyd e do Gênesis, o Pink Floyd e o Gênesis, eles não precisam da minha divulgação. Eles já estão divulgados, né? Então, é uma Uhum. coisa que é importante. A gente que segue os músicos e as pessoas que fazem música, que lançam nas plataformas de streaming, que a gente também ouça, divulgue, compartilhe, né? Que a gente dá um apoio para a galera também, né? Uhum. Bacana. Até a Geisa está falando para ouvir música independente e incluí-las na sua playlist, né? É isso E isso é mesmo. verdade. Desculpa. É verdade, a playlist também, porque você bota aquela playlist e uma pessoa acessa aquilo e vai ouvir. Alguém que você conhece vai ouvir a sua playlist. E isso aí Uhum. faz com que o próprio Spotify também, o algoritmo, ele jogue você também para as playlists editoriais, que é uma coisa difícil de entrar. Quando o cara entra numa playlist editorial, ele tem mais facilidade das pessoas conhecerem. É evidente que não é garantia nenhuma de que o cara vai gostar da minha música, ou da música da outra banda, ou da música da outra. O cara pode ouvir e falar assim, pô, que saco, esse troço muda toda hora, isso aqui, a música tem 10 minutos, eu não quero isso. É um direito dele, mas o cara vai ter pelo menos o direito de optar, né? Porque Uhum. se não for divulgado, o cara não vai ter nem a chance de achar aquilo ruim. Ele vai simplesmente não sabe que existe. E você acha que ainda é viável fazer o disco físico? Por exemplo, você faria um CD, um LP? Foi até uma pergunta que alguém fez, acho que não sei se foi Foi o o Metalheiro metaleiro. Fantasma. Foi, Você foi. faria isso? Você tem planos de lançar um CD físico, um vinil futuramente? O Ou é CD só eu acho que digital mesmo? acabou, né? O CD eu acho que basicamente acabou. Você compra um computador hoje, ele nem vem mais com leitor de CD, né? É difícil. Você tem É. as pessoas que têm alguns CDs em casa, elas continuam e tal, mas eu vejo um movimento maior das pessoas voltando para o vinil, né? Porque o vinil tem aquele som mais característico e você tem aquela coisa toda, aquela emoção da capa, né? Tu pegar uma capa do Yes num CD desse tamanho, não é a mesma coisa que você pegar uma capa do Yes num LP e ver aquilo tudo. Aí tem o disco triplo, que você abria a capa toda assim e tinha uma imagem maravilhosa ali, né? Então, o CD realmente eu acho que não vale a pena porque pouca gente tem como reproduzir. O LP, eu confesso que eu cheguei a pensar. Eu não sei se eu pesquisei num lugar errado, mas o lugar onde eu pesquisei, em setembro do ano passado, se não me engano, para você fazer uma tiragem de 300 LPs, você pagava mais de 13 mil reais. Aí você pensa, fala, pô, 13 mil reais, isso aí vai dar, sei lá, para 300 LPs vai dar, se eu não ganhar um centavo em nenhum deles, quiser só divulgar a minha música e tal, pelo prazer eu ia ter que cobrar 45 reais por cada, em torno disso, né? Por cada LP. É Aí barato um você, LP hoje, R$ 45 novo, né? O pessoal tá é, vendendo aí na faixa de 150, R$ 200, né? caramba, você sabe que eu tenho, Um novo, né?
Deu uma congelada aí na imagem do Fernando. Eu acho que pode ter travado a internet. Esperar um pouquinho aí, que acho que o Fernando volta. Opa, voltou, voltou. Deu uma congeladinha na sua imagem em alguns segundos. Aparecendo você congelado também. Então, eu tenho uma dor enorme de. Numa das mudanças, eu tive que me desfazer de todos os meus LPs, né? E eu tinha uma quantidade razoável. Aí hoje em dia eu vejo alguns LPs que eu tinha, o pessoal vendendo aí a R$ 200 e tal. Eu falo, caramba, cara, eu tinha esse disco. E eu como eu tinha pressa para me mudar, eu fui num camelô ali que vende LP. O cara pegou, acho que devia ter uns 150 discos, alguma coisa assim. O cara me deu coisa como, sei lá, R$ 20, alguma coisa assim. Eu queria era só me livrar para poder me mudar. Pintinho em cada, Não, em tudo. em tudo, nossa. Isso aí, evidentemente, já tem tempo, né? Foi 2008, se não me engano. Mas acho que mesmo pra Então, época foi barato, mas tava, enfim. tava. Tava sim. Mas então, Mas respondendo legal. objetivamente, é isso. Uhum. Eu gostaria de fazer transformar isso no LP, mas economicamente é inviável. Eu não sei se de repente tem algum lugar que seja mais barato. Se eu só consultei um lugar, de repente eu fui num lugar que era meio surreal o preço, não sei, pode ser. Fernando, eu te aproveitar a sua presença aqui. Você tem dicas, por exemplo, de discos, coisas que você ouviu recentemente, ou pode ser também clássicos que você gosta, discos assim, que você indicaria? Eu sempre te pedi umas dicas aqui, filmes, livros. Você que é um cara que gosta aí de mergulhar aí no universo da ciência, das artes aí para se inspirar. Tem dicas aí pra gente? Olha, eu tenho um problema absurdo de memória, né? Eu, eu sou o cara que se você contar a piada duas vezes, eu vou rir as duas, porque eu não vou lembrar que você me contou da outra vez. Então, o próprio Marcos Vick, de vez em quando, ele me passa, você já viu a série tal? Aí eu não sei. Eu não sei se eu vi a série, é uma coisa impressionante, né? Com a música não, com a música eu tenho, acho que é isso, acho que eu guardo tanto espaço em HD para música, mas para série, filme, assim, a gente vê muita, aqui em casa, muita coisa fora daquele eixo ali de Hollywood, de Estados Unidos, a gente vê muito filme e série europeia, principalmente da Espanha, sei lá, tem uma série, por exemplo, que eu curti que se chama O Sucessor, que é sobre tráfico de drogas na Galícia, né? E é bem interessante, uma série bem legal, gostei muito. Para mim é mais fácil realmente é o disco. Tem uma peça, eu não assisti, mas a gente até conversou sobre ela, eu não assisti, mas eu ouvi muita gente falando bem, que é a Ópera Massacre, está em cartaz em Belo Horizonte, Massacre com um número 3 no lugar da letra E. Eu sigo o perfil ali no Instagram, tanto dele quanto da atriz, e muita gente falando bem, então essa pode ser uma dica legal. É, de, de música, assim, eu falei alguns aqui agora, né, do pessoal mais recente que eu tenho contato, que é o pessoal da Trifta, da Arcos, o Igor Mota, lá do Brasil. São bandas e cantores aí que a gente tem um contato próximo e que não apenas porque a gente tem um contato próximo, que realmente fazem boa música, né? Porque também não vale a pena você chegar e falar, não, vou citar o Marcos Vick de novo, né? O Marcos Vick não seguiu na música, né? Ele começou tocando baixo, mas ele não seguiu, né? Então, se ele gravasse um disco hoje tocando baixo, eu não ia indicar o disco dele, não. Só porque o cara é meu amigo. Uhum. Então, mais do que você ter contato e ter amizade com as pessoas, a pessoa tem que fazer uma música que realmente você entenda que seja uma música de qualidade, né? Uma música boa, que tenha sido bem composta, bem arranjada. Então, as minhas indicações
para isso. Além dos clássicos, né? Como eu falei, não é excludente. Você pode ouvir os clássicos e você pode ouvir as pessoas que estão fazendo música atualmente, música nova, né? Você tem espaço para as duas coisas dentro do seu Spotify. Você vê, o Spotify, ele zera assim. O cara ouviu hoje a sua música. Tá? Acho que tem uma travada de novo aí, sabe? Congelou. Alô? Alô, Fernando? Ixi, acho que o Fernando vai voltar aí. Oi, Opa, caiu. voltou. Então, o que eu estava falando é que Eita, o tá sem troço som, zera. tá sem áudio. Oi, Alô, Fernando, você tá sem áudio. Peraí, vamos ver se. Alô, Fernando? oi, oi, Tá me oi. ouvindo? Opa, voltou, Tô te voltou. ouvindo. O Oi. áudio caiu. Ah, Mas você tá. estava falando sobre a questão das séries lá, né? Você estava falando de música. Aliás, você estava falando de música já. Isso, eu tava dizendo que a quantidade de ouvintes mensais, ela vai, como o nome já diz, né? Ela vai, a cada 28 dias vai atualizando, né? Então, o cara que ouviu hoje a música, daqui a 28 ele não está mais ali. Então, se a pessoa pegar esses artistas que ela segue e ela ouvir uma vez por mês, não precisa ouvir a discografia toda do cara, mas ela ouvir uma vez por mês a música dele, ela vai estar sempre ali, né? E aquele cara vai ter a oportunidade de ter um pouquinho mais de visibilidade, né, nas plataformas. Então, basicamente é isso. E as indicações que eu dei foram essas, né? Eu falei da peça, né? E falei do Igor Mota, lá do Brasil, Trífida, o, Uhum. o Arcos. São bandas e cantores que fazem um bom trabalho, fazem boa música e que eu acho muito legal. Eu tenho receio assim de ter esquecido alguém, né? Porque como eu falei antes, a minha memória é péssima. Se eu esqueci o nome de alguém aqui, não Uhum. foi por mal, então me perdoe aí. Bacana, bacana. Fernando Oi? Stefanino. Oi? Não, não, Fernando deu uma. Stef... Opa, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza, Fernando Stefanino, eu queria te agradecer então imensamente por essa conversa hoje, por essa live maravilhosa aí que você nos proporcionou, falando sobre o seu trabalho, sobre a sua arte, sobre as suas influências, sua música maravilhosa. Convido todas as pessoas, quem ainda não conhece, né, a ouvir o trabalho do Fernando Stefanino, que está disponível todas as plataformas aí digitais, Spotify, né? Queria te agradecer imensamente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí o convite. Foi, como eu falei no começo e repito agora, foi uma honra e um prazer, um bate-papo. Peço desculpa por estar aqui tossindo o tempo inteiro, estar com essa voz aí rouca, mas foi um bate-papo muito bom e muito show estar aí com você. Agradeço aí também a Pô, galera que assistiu a gente. Muito obrigado aí pelo tempo juntos. eu também te agradeço, agradeço imensamente aí pelas palavras gentis, enfim, e uma honra para mim também, um privilégio ter a possibilidade de conversar com um músico fantástico como você, que faz esse trabalho tão bacana, né?
pessoal aí. Também agradeço a todas as pessoas que participaram da live, estão mandando ainda mensagens para o nosso convidado, né? Renato Coelho falando que foi muito bom, o Metaleiro Fantasma, o pessoal do Trífida, quem mais? Baterjan, parabéns e obrigado por sua música de alta qualidade. Queria agradecer a presença de todos. E mais uma vez agradecer especialmente ao nosso convidado Fernando Stefanino, que em breve terá música nova aí, músicas novas, né? 1º de julho, ele conforme anunciou. Parabéns aí pelo seu trabalho, sucesso para os seus projetos e continue fazendo essas maravilhas aí para nos encantar com essa música tão bacana que você faz, Fernando. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Valeu mesmo. Beleza, gente. Valeu, Fernando. Valeu todo mundo. Uma boa noite para todos. Valeu, tchau. Boa noite.